Oi, pessoal, tudo bem? Estamos na parte 2 da aula 1 de Matemática Financeira. Agora a gente vai ver prazo médio, capital médio e taxa média. Começando pelo prazo médio. Essas são questões muito comuns, por isso a gente não vai se ater só à parte teórica, mas a gente também vai fazer exercícios para fixar melhor o conteúdo, tudo bem? Começando então por prazo médio. Gente, a fórmula pode parecer assustadora, pode parecer gigantesca, mas eu vou passar os macetes para vocês decorarem. Tá? Então, inicialmente, a fórmula seria essa aqui. Vamos supor, então, uma situação para vocês se contextualizarem. Eu tenho três valores diferentes, tá? Eu tenho capital 1, eu tenho capital 2 e o capital 3. E vou fazer diferentes aplicações. Vou colocar num banco que vai render juros 1, numa taxa 1. O capital 2 eu vou colocar num banco 2, com juros 2, num prazo 2. E o capital 3 eu vou colocar num outro banco que vai ter juros 3, com um prazo 3, tá? E aí eu gostaria de saber qual seria o prazo médio dessa minha aplicação. Basicamente, toda vez que a gente falar nesse tipo de exercício, prazo médio ou taxa média ou capital médio, a gente sempre vai falar em média ponderada. Então, o que temos aqui é uma média ponderada, tá? E nos demais casos também será uma média ponderada. Então, fazemos o somatório dos juros de todos os capitais. Nesse caso aqui, estamos fazendo o exemplo para 3, mas poderiam ser apenas 2, poderiam ser mais que 3. Então, em cima a gente vai ter os juros, o somatório dos juros. Então, aqui a gente tem os 3 juros. E embaixo que a gente vai fazer a ponderação, tá? Percebam, gente, que a fórmula de juros é capital vezes taxa vezes o prazo. Aqui embaixo também seria capital vezes a taxa vezes o prazo. Só que como a gente quer calcular o N, o prazo médio, aqui da fórmula que teria o N para calcular juros novamente, ele não vai ficar aqui, ele vai ficar aqui. E aí ele some das três parcelas, tá? Ele some das três parcelas. Então é o seguinte, em cima coloquem os juros. Em cima coloquem os juros, que é capital vezes taxa vezes N. Embaixo também coloquem o somatório de juros. Capital vezes taxa vezes um Nzinho aqui. Só que como a gente está falando de prazo médio, removam esse prazo médio, ele acaba saindo da fórmula e vem para cá, porque é ele que a gente está procurando, tudo bem? Então, fica desse jeito. Sempre será os juros ponderados, no caso de prazo médio, com capital e juros. Né? No caso, prazo vai ser o capital. Vamos lá, desculpa. Se eu quiser, então, descobrir o meu prazo médio, eu pegarei os juros e vou fazer uma média ponderada, colocando embaixo C vezes I, excluindo o N, porque ele vai ficar aqui, tudo bem? Então, vamos para o slide seguinte. Temos já um exercício, tá? O exercício desafio. Desculpa. O exercício desafio, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2002. Então, vejam aqui que, nesse caso, foram usadas quatro capitais diferentes. Então, os capitais de 2.000, 3.000, 1.500 e R$3.500 são aplicados a taxa de 4% ao mês, juros simples durante 2, 3, 4 e 6 meses, respectivamente. Obtenha o prazo médio de aplicação desses capitais. Então, gente, vamos lembrar a fórmula. Se eu estou trabalhando com prazo médio, o que eu quero descobrir o prazo, ele vai estar aqui, ó, tá? Em cima eu vou ter os juros, o somatório dos juros. Aqui eu vou ter 4 parcelas. Por que eu vou ter 4 parcelas? Porque eu tenho 4 diferentes capitais, tá? E juros, qual é a fórmula de juros? Juros é igual a capital vezes taxa vezes o meu prazo. Capital, 2.000. Taxa, todos eles vão ser a 4%, então 0,04. Vezes o prazo, que é, nesse caso aqui, 2 meses. Vamos para o
terceiro juros. Os juros 2 vai ter capital 2 igual a 3.000. A taxa é de 4% para todos eles. E ele vai ficar aplicado durante 3 meses. Então, 3. Agora vamos para os juros 3. Juros 3 vai ser, novamente, juros, vai ser capital vezes taxa vezes o prazo. Então, eu terei capital 1.500, juros de 4%, 0,04, vezes 4 meses. E aqui, por último, nós teremos o capital 4 de 3.500 vezes a taxa de 4%, vezes os 6 meses, tá? Embaixo, no tracinho de divisão, nós vamos ter também 4 parcelas, porque temos 4 capitais diferentes, 4 juros diferentes. Ao invés de botar a fórmula toda de juros em cada parcela, eu vou colocar apenas capital vezes taxa. Eu vou excluir o N porque o N vai ficar aqui. Então, aí eu tenho que eu vou fazer, então, as ponderações, todas elas serão compostas das mesmas variáveis. Capital vezes a taxa. O capital 1 é 2.000, a taxa é 4%. Capital 2 é 3.000, a taxa é 4%. Capital 3 é 1.500, a taxa é 4%. Capital 4 é 3.500 e a taxa é 0,04. Então, quando a gente proceder com essa conta toda aqui, chegaremos no resultado de 4 meses, tá? Então, eu fazendo essa aplicação aqui desses valores com essa taxa, com esses prazos, equivaleria pegar esses termos aqui, pegar esses capitais aqui, esses 4 diferentes capitais, aplicar 4% durante um prazo de 4 meses, tá? Agora vamos para capital médio e taxa média. Gente, o raciocínio se repete, é por isso que esse tipo de questão não pode ser perdido. Se você perder essa questão, você vai ficar para trás. É uma questão fácil, as fórmulas elas podem ser grandes e elas são grandes, mas elas têm uma lógica por trás delas, tá? Que é a lógica da média ponderada. Então, vamos para capital médio, gente, que é a mesma lógica de taxa média, que é a mesma lógica de prazo médio. Então, capital médio, sempre eu vou pegar os juros em cima. Juros em cima, juros embaixo. Normalmente, a banca nunca vai te dar os juros. Eu, pelo menos, nunca vi os juros serem entregues assim, né? Então, você vai ter que fazer aquele produto que, por exemplo, para os juros 1 seria capital 1 vezes a taxa 1 vezes o prazo 1, tá bom? E assim por diante para os demais termos. Embaixo, eu também colocaria a fórmula de juros, que seria o capital vezes o I vezes o N. Mas o C eu não vou colocar, porque trata-se de capital médio. Capital médio é o que eu estou querendo, então deixa ele aqui na igualdade, deixa ele do lado do igual, que a gente vai descobrir. Excluindo o C de todas as parcelas, o que eu vou ter vai ser sempre I vezes N. Como eu tenho 3 capitais diferentes, eu vou ter que ter 3 vezes essas parcelas aqui. Então, a parcela para o capital, para os juros 1, a parcela para os juros 2 e a parcela para os juros 3, que vai ser a ponderação. Tá? Então, taxa 1 vezes prazo 1, taxa 2 vezes prazo 2, mais a taxa 3 vezes prazo 3. Beleza? Taxa média. É exatamente o mesmo raciocínio. Em cima, eu vou colocar quem, gente? Os juros. Juros. Qual é a fórmula? Professor, esqueci. Não tem problema, a gente lembra. Os juros são igual. Os juros são capital vezes taxa vezes o prazo. Capital, C, vezes I vezes N. Então, dessa vez, estou mexendo com taxa média. Embaixo, eu colocaria de novo a fórmula de juros, que seria C vezes I aqui no meio, vezes o N. Mas como o que eu quero é a taxa média, ela vai ficar aqui do lado da igualdade para eu poder descobri-la mais lá na frente. Então, embaixo, eu vou ficar com capital vezes a taxa, 1. Aí depois, capital 2 vezes capital 1 vezes o prazo 1, mais capital 2 vezes o prazo 2, mais capital 3 vezes o prazo 3. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer. O raciocínio é sempre o mesmo, então. Eu coloco o somatório dos juros embaixo. Quantos juros eu tiver
tantos quanto eu vou colocar. Então, se eu tiver 5 capitais diferentes, eu vou ter que fazer 5 juros em cima e 5 parcelas embaixo, tá? E embaixo, os meus juros, eu sempre vou excluir a parcela que eu quero determinar. Então, se é capital médio, eu vou excluir o capital médio. Se é a taxa média, eu vou excluir o I. Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo fácil. Vamos agora fazer um exemplinho, ou fazer um exercício, para não ficar voado. Agora a gente vai trabalhar com 3 valores, uma questão da ESAF, que foi para auditor fiscal da Receita Estadual do Pará, de 2002, tá? 3 capitais nos valores de R$1.000, R$2.000 e R$4.000 são aplicados respectivamente a taxa de 5,5%, 4% e 4,5% ao mês, durante o mesmo número de meses. Obtenha a taxa média mensal de aplicação desses capitais. Essa questão é muito boa, uma questão que te coloca para frente, porque muita gente tem medo dela e trava. Trava por quê? Por causa desse pedaço aqui, ó. Ele não diz o número de meses, tá? Ele simplesmente não fala o número de meses. Aí a pessoa fica pronto. Tem que anular a questão, eu não vou fazer, eu não vou conseguir, vou deixar para lá porque vai ser anulada. E não é assim, tá, gente? É muito comum vir questão de prazo médio, taxa média, capital médio desse jeito, faltando uma das variáveis. Encarou isso, não tem problema nenhum, porque você assistiu no canal Exatíssima qual vai ser o seu procedimento? Segue porque quando faltar uma variável, simplesmente vai cortar em cima e embaixo, vai cortar no numerador e no denominador no final, beleza? Então vamos lá, taxa média, como é que vai ficar? Vou colocar os juros em cima, somatório dos juros, são quantos somatórios? São quantas parcelas? São 3 porque eu tenho 3 capitais. Então vamos lá, qual é a fórmula de juros? Juros é capital vezes I vezes N. Capital vezes I vezes N. Capital 1, 1.000. Taxa 1, 5,5. E o N eu não sei porque ele não falou. Então, joga aqui. Aí eu vou ter 2.000 vezes 0,04, que é a taxa dele, vezes o N, que eu também não sei. E aí, para o capital 3, teremos o 4.000 vezes o 0,045, que é o 4,5%. E o N, tá? Quando eu pegar e dividir isso tudo aqui, o que eu terei? Terei 1.000N. Por que 1.000N, professora? Lembre-se que eu falei, coloque os juros de novo aqui, excluir da variável que eu quero descobrir. Quero descobrir a taxa média. Então, o meu I médio vai ficar aqui. E aí eu vou ficar apenas embaixo com capital e prazo. Então, o meu capital de 1.000 vezes o meu N, mais 2.000 vezes o meu N, mais 4.000 vezes o meu N. Gente, como todos os termos têm N, eu posso cortá-lo, tá? Essa é uma forma de pensar. Uma outra forma de pensar é o seguinte. Aqui embaixo, dá para botar N em evidência. Então, eu vou ficar com 1.000 mais 2.000 mais 4.000, todo mundo entre parênteses, multiplicando N. Em cima, eu posso fazer a mesma coisa. Boto N em evidência. Vai ficar 1.000 vezes 0,05 mais 2.000 vezes 0,04 mais 4.000 vezes 0,045. Todo mundo que eu acabei de falar multiplicado pelo N. E aí eu posso cortar o N de cima com o N de baixo. Então, você tem esses dois pontos de vista, essas duas perspectivas. Quando vocês cortarem o N e fizerem as contas, vocês vão chegar nesse resultado aqui. Fazendo as contas de novo, você vai chegar ao resultado de 0,045, que dá 4,5% ao mês. Tudo bem? Então, gente, nomenclatura vai ficar para a próxima aula, tá? Que a gente vai falar rapidamente de desconto. Também vai falar de desconto, a gente vai falar de desconto racional simples, a gente vai falar de desconto comercial simples e a gente vai falar de desconto bancário. Fique ligadinho aqui no canal. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai olhar, a gente sempre vai ler. Se você achou que o vídeo te ajudou em alguma coisa, dê um joinha. E se você tem qualquer crítica, tá falando muito rápido, ou preciso de mais exemplos, pode colocar também. A gente vai fazer uma série só de exercícios resolvidos
tanto de matemática financeira quanto de estatística tanto de matemática financeira quanto de raciocínio lógico. Quando a teoria dessas duas matérias terminar, a gente já vai entrar em estatística e a gente vai entrar também em contabilidade, tá? Então, deem um joinha, ajudem a divulgar o canal, porque quanto mais acessos a gente tiver, mais eu vou poder me dedicar e mais conteúdo vai ser produzido para vocês. Um beijo e até a próxima!